Fala galera, estamos aqui com Neurando, convida de novo. A gente está bem feliz hoje. Temos um convidado muito especial, nada mais nada menos do que Rodrigo Brito. O Rodrigo, bom, sem palavras para falar assim, vou tentar falar, depois você complementa, tá? Porque, cara. Rodrigo, a gente se conheceu, né, em 2019. Foi 19? 18, foi, né? Eu acho. 18 é mesmo. 18. O Rodrigo é de Recife, fisioterapeuta da UFPE. E a gente se conheceu lá na USP, né? Lá no HC. É fisioterapeuta que também estuda muito neuromodulação. Né? E a gente faz parte de um estudo, né? A gente tem estudado um pouquinho sobre pacientes neurológicos, especificamente pacientes atáxicos, e esse universo que é a neuromodulação, né? A gente fala que o canal a gente fez para pessoas conhecerem um pouco mais do universo neurofuncional, né? E é óbvio que a gente também gosta muito de trazer pessoas da equipe multidisciplinar, mas quando a gente pensou em neuromodulação, você veio assim na nossa cabeça, porque a gente sabe o quanto que você estuda, o quanto que você se dedica no assunto. E é um assunto que tem sido muito explorado, né, pelos profissionais, não só físio, né, TO agora, acho que fono também, o próprio médico, né, pode atuar com neuromodulação, mas acho que a ideia é falar um pouquinho, né, tentar entender um pouco aí do universo. Eu sei que a sua área também é neurofuncional e também é neuromodulação, então acho que a gente teve um contato muito próximo quando você veio pra cá, né, no meio do teu mestrado, que foi quando você, enfim, ficou lá no ambulatório com a gente atendeu crianças com ataxia e tentou mergulhar um pouco nesse universo. Conta pra gente um pouco da tua jornada até chegar nesse mundo da neuromodulação, como é que foi? Legal, obrigado. Quero agradecer o convite, né, estar aqui. Eu não podia deixar de não aceitar um convite vindo de vocês, principalmente de Mari, que eu tenho um carinho enorme. Como o Mari falou, eu passei 3 meses no ambulatório e ela me abraçou, cuidou muito bem de mim ali, me recepcionou muito bem e eu não podia deixar de aceitar esse convite. Então, essa minha jornada com neurofuncional é interessante porque eu sempre queria pediatria quando eu pensei em fisioterapia. Eu queria PED. Até chegar na disciplina de PED e a primeira criança começar a chorar na minha mão e eu não consegui fazer ela parar. Socorro. Aí eu desisti na hora. E aí, como eu queria neuroped, eu fui para neuroadulto. No meu segundo período da graduação, eu fui realizar fui participar de um evento lá na UFPE e conversando com a galera mais antiga, assim, da Físio, eles disseram que ia ter um mini curso de neuromodulação. E aí disseram, vamos fazer esse mini curso aí, tem uma professora muito top aqui, que é conhecida no Brasil todo. Enfim, falaram tão bem que eu fiz, vou lá fazer, vou ver o que é isso que o povo fala que a pessoa é tão boa. Cheguei lá, Kátia não tava. Ela não tava no evento. Kátia, que é essa professora, ela não tava no evento. Quem é essa Kátia, meu Quem Deus? É essa Kátia? Quem é Kátia? Beleza, sem problema. Tinha lá 2 pessoas, 2 doutorandos dela. Começaram a falaram de neuromodulação, um negócio que você vai dar um campo magnético na cabeça, a mão vai mexer. Nossa, que negócio louco. Uou. E aí começaram a falar, super legal, brilhou meus olhos, eu me apaixonei com aquilo no segundo período e fiquei querendo fazer parte daquele laboratório, fazer parte daquela vivência. E aí eu comecei, segundo período, esperando que abrisse vaga no laboratório para participar. E aí, acho que quando chegou no 5º período da graduação, um amigo meu ficou sabendo que iam abrir seleção e ele conhecia uma menina que já era aluna de iniciação científica e ele pediu para essa menina me indicar. E aí eu fui correndo, eu participava das pesquisas assim para conhecer a galera, né? Sei lá, ia ter pesquisa. Na época a neuromodulação ela estava iniciando, né? E aí fazia aquele convite assim para pessoas
saudáveis, entre aspas, porque a gente estava começando a aprender sobre neuromodulação na época, ainda não tinha muita aplicabilidade com o paciente. E eu ia participando para ir aprendendo, conhecendo as pessoas, até que eu entrei no laboratório e desde então eu nunca mais parei de estudar sobre neuromodulação. Tô aqui, né? E aí fui para neuro de vez adulto e parti para neuromodulação e aqui estou. É basicamente isso. Legal, né? Porque desde o segundo período, já, lá na graduação hoje em dia, a gente não escuta muito falar sobre neuromodulação, né? Eu devo ter tido, tipo, sei lá, algumas vezes que a Marcinha deve ter comentado, mas não tem algo assim. Ah, mas isso é uma Né? coisa legal, assim, na verdade eu acho que sempre é uma coisa muito positiva que lá na UFPE a gente tem, como a gente tem Kátia como professora, e ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente, puxa muito, né? Então, a gente tem na disciplina de eletro, no 4º período, um módulo que é só sobre neuromodulação. Que aí os alunos eles têm a parte teórica e vai para a parte prática dentro do laboratório para tipo fazer um potencial evocado motor, toda aquela etapa, né? Se a gente tivesse isso na nossa graduação, né? Ó, primeira vez que eu ouvi falar de neuromodulação foi acho que em 2017, por aí. Quando o curso foi lá, né? Exato, que foi quando o curso, que era na Bahia, Era em Recife. Era em Recife. A Kátia Monte Silva, né, e o Abraão, o professor Abraão e a professora Kátia, acho que foram os precursores, né, da neuromodulação. Do neuromovimento né? para físio, né? Para físio, exato. Os dois fisioterapeutas que a gente, bom, não tem nem o que falar deles, assim, duas pessoas incríveis, seres humanos, professoras, então nem tem o que falar. E aí foi em 2017, né, que no HC a professora Clarice trouxe a ideia da neuromodulação. E aí eu fiz o curso, acho que foi em 2018, 2018 eu fiz. E pra mim era um universo, né? É um universo, porque é um curso intensivo, né? De uma semana, mais ou menos. Acho que agora aumentou, né? Atualmente o curso são 4 meses, de uma semana presencial. Então é uma imersão gigante, cansativa. Né? É 4 meses assistindo aula toda semana. De temas diversos de neuromodulação, de conceitos e aplicabilidades, que hoje em dia a gente tem aplicabilidade enorme, né? E uma semana de imersivo que a gente fica com o aluno de 8 horas da manhã até 6h30 da noite, de segunda a sábado. Eu acho que neuromodulação vem anualmente ganhando muita aplicabilidade, então anualmente tem coisas novas para se fazer. E eu vejo no próprio curso vocês colocando coisas a mais no curso dentro do mesmo espaço de tempo. Tipo estimulação vagal, eu vi lá, eu tava olhando no Instagram de vocês. Estimulação periférica que muito vocês estão legal. fazendo. Tanto é que agora tem tanta coisa que agora a gente tá querendo fazer alguma coisa a mais, né? A ideia agora é que o curso ele seja meio que uma formação básica e tenha cursos avançados. Então, por exemplo, agora mesmo a gente já está lançado o curso de neuromodulação avançado no tratamento de pacientes com distúrbios de neurodesenvolvimento, né? Transtorno do espectro autista, pacientes com TDAH. Então, já é uma outra visão, né? É que o curso ele passe a ser algo mais básico e que tenha esse aprofundamento mais num outro momento, porque senão o curso ele vai ter que ser 3 semanas presenciais em um ano de conteúdo teórico. É muita coisa, pô. É muita coisa diferente. Eu passei... Minha prática de neuromodulação é basicamente adulto, né? E teve uma época que eu fui atender um paciente com paralisia, era um PC distônico. Aí apareceu pra mim, você vai atender um paciente PC distônico. Aí eu, tudo bem, ok. Estudei, né? Fiz todo o planejamento terapêutico. Quando chegou o paciente em que eu precisava acertar a bobina no córtex para achar o limiar, o paciente não parava quieto. Era uma criança distônica. Como eu fazia isso? É outro mundo, é outro contexto. Precisa de uma especificidade. Precisa muito. E como é que a gente definiria, né? Porque você fala neuromodular, né? O que é neuromodular? Se a gente for pensar no papel do cerebelo, o cerebelo neuromodula fisiologicamente. O que é neuromodular? Neuromodular é quando a gente está modificando de forma plástica o tecido nervoso, né? Atualmente a gente tem usado muito esse termo para essas técnicas que a gente está falando, né? A estimulação magnética, a estimulação corrente contínua, mas é um termo
meio que usado de forma errada, né? Acho que você falou muito bem, o cerebelo ele neuromodula, mas também se a gente caminhar, a gente está fazendo a neuromodulação. Se a gente está andando em bicicleta, a gente está neuromodulando, se a gente está fazendo física, a gente está neuromodulando, se a gente está fazendo estimulação periférica, a gente está neuromodulando, ouvindo música, a gente está neuromodulando, enfim, tudo, vivendo, a gente está neuromodulando. Vivendo. Só que de certa Tá forma... na neuro, mas não consegue. Não dá, a neuro está presente em tudo. Mas, de certa forma, o termo atualmente ele tem sido utilizado para essas ferramentas externas que neuromodulam, né, que modificam o tecido nervoso de forma passiva, ou seja, sem a colaboração do paciente, né? Tudo isso que eu citei antes, tinha que ter a colaboração da pessoa. A pessoa tem que andar, a pessoa tem que andar de bicicleta, tem que ouvir uma música. Música não, tá? Mas, enfim... a maioria das atividades a gente precisa de uma colaboração do paciente. E aí a gente tem a neuromodulação ativa e a passiva. A neuromodulação passiva, ela está sendo muito mais representada, esse termo, para essas ferramentas externas que não precisam da colaboração do paciente. Legal. E aí, acho que uma vez eu ouvi uma definição que eu achei muito legal. É como se esses recursos, lembrar que a gente faz a neuromodulação não invasiva, né? Isso. Que existem tipos invasivos, tipo uma DBS, que é aquele implante profundo que se faz, né? Cerebral, enfim, núcleos da base, etc. Eu vi uma definição uma vez que fez bastante sentido. Como se a neuromodulação, assim, acho que talvez as mulheres entendam mais isso, desculpa. Maquiagem. Estamos de fora. Para uma maquiagem ser boa, você pode passar uma base legal. Mas para ela ser muito boa, você passa um negócio por baixo que chama priming. Uau! Que é um pré-base, mais ou menos isso. O priming, ele deixa a pele lisinha e tal, ele prepara a pele para a base que vem depois. E pro blush, e pro resto. Não. Então, é como se a neuromodulação fosse isso. Eu adorei o conceito. Eu vou roubar para quando eu estiver um falando, eu prime. quero falar Muito ver isso. você explicando É o isso. prime. Mas é um prime. A gente fala que a neuromodulação é um prime. Não de maquiagem, mas que é o prime. Adianta passar só o prime? Não. Muitas vezes não. Né? Porque é o conjunto. Então, bom, fez sentido, assim. O bom é que você Fez perguntou, sentido. Adianta passar só o Prime? E o Rodrigo, não adianta. Não né? adianta. Tem que Já botar sabe, a tudo, onda. já sabe tudo de maquiagem. Vocês vão sair daqui, ó, uma Maquiadores. Pensando nisso, tá correto, assim. Na verdade, a gente usa o termo do prime também para neuromodulação, né? Que ela é um prime. O prime justamente é algo que vai antecipar alguma coisa e que serve como para potencializar aquilo. Então, é difícil a gente realizar a neuromodulação sozinha. A gente precisa fazer a neuromodulação associada com a fisioterapia, com a fono, com a psico, com a terapia ocupacional, para potencializar a terapia dessas atividades, tá? A neuromodulação, hoje em dia a gente sabe que a neuromodulação sozinha, ela tem um tamanho de efeito, ou seja, um resultado um pouco menor do que quando feita associada a uma terapia junta. E quando essa terapia ela é feita de forma correta, que está conversando com o alvo da neuromodulação, a gente tem um resultado muito mais efetivo. Né? Sim. Potencializado, enfim. Pensando em homem, a gente pode falar do pré-treino, né? É o pré-treino. Nossa, boa! Daí, quando vai pra academia... Tô já gostando dessas para. associações. Eu vou botar Pra próxima mulheres, aula que eu vou É botar. o pré-treino. É o whey. É o whey. Próxima aula que eu vou botar lá, né? Eu tenho um gráficozinho de primezinho, é tão bonitinho, um cérebro que tem prime. Aí tem um gráfico assim de só a neuromodulação e neuromodulação associada. Eu vou botar agora um blush e um whey. Isso. Vai ficar muito mais... Vai ficar muito mais Visual. didático. Todo mundo vai entender. Vai entender, gente. Muito bom. E aí a gente pensa em duas modalidades, né? Da neuromodulação não invasiva. Você falou da estimulação periférica, exato. Se você coloca um TENS, um FES, enfim, qualquer tipo de eletroperiférica, não deixa de ser neuromodulação. Mas quais são as clássicas modalidades que a gente usa, assim, da neuromodulação não invasiva? A gente vai ter a estimulação magnética transcraniana, que vai utilizar pulsos eletromagnéticos para modificar o sistema. E a gente tem a estimulação por corrente contínua, que vai utilizar uma corrente direta, né, uma corrente de fase única, para estar modificando essa atividade. E aí dentro delas a gente vai ter várias possibilidades, né? Hoje em dia a gente já utiliza pulso magnético no cerebelo de forma
transmedular, né, para modificar a atividade da medula. A gente usa ela perifericamente no músculo ou na raiz nervosa. E a mesma coisa da TDCS, né, da estimulação corrente contínua. A gente utiliza ela de forma transmedular, de forma cerebelar. A gente tem estimulações vagais, não invasivas também, que utilizam um princípio bem semelhante, e diversas outras. Cada vez mais vem criando outras possibilidades de neuromodulação, né? De técnicas neuromodulatórias. Hoje em dia a gente tem aí o ultrassom que está crescendo muito, o ultrassom focal, né? Tem o laser, que já é um pouquinho antigo, mas tem ganhado cada vez mais evidência. E, enfim, piscou, tá vindo coisa nova aí. E na sua prática, quais tipos de pacientes você mais costuma atender com neuromodulação? Então, na clínica, quando eu penso em clínica de neuromodulação, eu atendo muito paciente neurológico, muito paciente com distúrbios emocionais, né, depressão, ansiedade. Tenho muito paciente com dor crônica. Já atendi também pessoas saudáveis, pensando em, assim, saudáveis entre aspas, mas que tinham um desejo de melhorar a atenção, um foco, né, um leve TDAH, vamos dizer assim. Isso é bem interessante, né? Tem uma revisão até de estimulações pensando em melhora, né? Improvement, de pessoas saudáveis, né? Até mesmo de uso militar. E não é um trabalho ou outro, não. É uma revisão que juntou todo mundo. Acho que você me mostrou uma vez. Isso é legal. Isso é bem interessante, mas na prática mesmo na maior prática a gente usa mais em pacientes, né? Que porventura tiveram uma alteração aí na condição funcional e a gente tenta melhorar. A gente tem muito aquela, eu ouvi muito isso, né? Eu acho que a gente tem mudado um pouco. Que antes a gente focava muito na doença em si, né? Então, para Parkinson é tal protocolo, para AVC é tal protocolo, para dor crônica é tal protocolo. E aí, ao longo dos anos, pelo menos do que a gente tem discutido e os artigos que têm surgido, os estudos, mostraram o contrário, né? Que a gente teria que focar no indivíduo. Na disfunção, né? Na disfunção, a gente não olha no a disfunção hoje em dia. Né? E isso tem sido graças à CIF, né? Cada vez mais a gente tem estudado muito o CIF e o mundo tem acompanhado isso. Então, não só o Brasil, mas o mundo todo tem trazido muito esse trabalho de disfunção. A gente trabalhar em cima da disfunção e não da patologia, né? Exatamente. Acho que isso tem feito diferencial, assim, no sucesso, né? Porque, para mim, sempre foi muito o segredo, talvez, não sei se existe um segredo, mas o segredo sempre foi discutir caso a caso, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, 10 pacientes, né, com o mesmo diagnóstico, você vai usar o mesmo protocolo para os 10, talvez não faça sentido. Né? O individualismo, né, de cada paciente. Exato. E cada Isso vez que é mais muito as legal. pesquisas têm vindo, né? Saindo um pouquinho da clínica, indo para a pesquisa. Lá na UFPE a gente tem algumas pesquisas que têm focado nisso, né? Recentemente a gente conseguiu fazer uma publicação em cima de diferentes fenótipos no Parkinson, que podem responder de diferentes formas com a neuromodulação. E tem um estudo bem legal que está sendo desenvolvido lá, que é para tentar entender biomarcadores fisiológicos, né, neurofisiológicos, no AVC que possam predizer se o paciente ele pode ter uma boa resposta ou não, e qual o protocolo que a gente poderia colocar para esse paciente, né? Se é um protocolo individualizado ou se é um protocolo clássico, né? Então, a gente quer provar que um protocolo individualizado é melhor. Então, o que é que a gente está fazendo nesse projeto? A gente avalia o paciente, né? De forma de eletroencefalografia, medidas, escalas para entender aquele paciente, e a gente propõe um protocolo individualizado para ele. Esse paciente, o resultado desse paciente vai ser comparado com outro grupo. O outro grupo é utilizar a estimulação que tem maior tamanho de efeito na literatura. É uma coisa engessada. E a gente acredita que a gente vai conseguir ter um resultado positivo com isso. E a gente vai conseguir tentar, conseguir não, né? Mas tentar quebrar esse paradigma, né? De ter aquilo engessado, mas que a gente precisa ter uma coisa mais
voltada em cima para a disfunção daquele paciente. Nossa, muito legal isso, hein? Fantástico. Nossa, eu quero ver. Espero que como dê isso certo, né? A vai gente fazer dar. tudo isso e não der, Vai a gente dar. sente Mas chora. faz muito sentido. Mas faz Não, mas muito é sentido. fantástico. Tem um algoritmo que é o PREP para recuperação A de gente AVC. usa o PREP bastante. E ele é focado em fazer o começo do algoritmo, pelo menos, né? Uma estimulação magnética para você ver a integridade do trato córtico-espinal. Aí, uma vez que está lá preservado, então, esse paciente pode recuperar. Mas parou por aí. Não quer dizer que ele vai responder bem à neuromodulação. Então, tem um caminho aí a se pensar. E vocês identificando esse cenário que é obscuro para todo mundo é fantástico. Não, Exatamente. isso é um caminho aberto. Ainda mais AVC, né? Que tem muito estudo e, assim, em proporção, assim, acho que em taxa de incidência é gigante, assim, né? Ainda no AVC assim, e pensando nisso, Baita resultado. no meu mestrado a gente viu, né, que a gente fez a avaliação de eletroencefalografia e a gente, assim, é um resultado bem... bate muito com a literatura, mas é uma outra forma da gente visualizar, né? O que a gente viu é que aqueles pacientes que eles eram mais graves a nível do AVC, né, avaliando através de escala de comprometimento sensório-motor, é um paciente que ele tem um desbalanço interhemisférico muito grande. E aquele paciente que ele é um pouco mais leve, né, leve e moderado, ele tem uma simetria interhemisférica mais parecida. E aí vai em cima disso também, querendo ou não, mesmo sendo um resultado que vai muito em cima daquilo que a gente já sabia, mas é uma medida que pode ajudar a gente a talvez, no momento que a gente fizer uma neuromodulação, tentar ver se a gente consegue reajustar aquilo, né? E aí talvez vir como possível biomarcador também. Na verdade foi um pontapézinho ali, acho que é um tijolinho, né? Uma definição que me disseram uma vez é que, na verdade, na pesquisa a gente pensa em botar um tijolo para um dia a casa ser criada. Então, a gente nunca tem que pensar numa pesquisa que a gente vai querer criar uma casa de vez. Sim, É muito mais com certeza, difícil. com certeza. Tijolinho por A gente Mas bota sem um o tijolo tijolinho. não dá pra... Mas sem um tijolo a casa vai cair. Então, Nossa, muito legal, muito legal. Tem um outro tópico, assim, que eu penso muito, que eu sempre ouvi muito isso também, que, o paciente nada resolveu. Ele fez físio, ele tomou remédio, ele foi em um monte de especialista, né? É uma dor que não resolve, ou é uma doença progressiva. Então encaminha para neuromodulação, né? A gente tem muito essa visão de que a neuromodulação é um recurso de salvação, assim, para o paciente, né? E eu acho que não sei se talvez seja isso, né, de resgate. A gente teve muitas experiências lá no ambulatório, você viu algumas e você também com certeza teve. A gente teve algumas experiências com pacientes com distúrbios funcionais psiquiátricos. Não sei se você lembra de algum caso lá. E assim, o paciente já tinha feito várias terapias, e aí pacientes com dor crônica, acho que era o clássico, né? dor crônica. Tipo, nada melhora a dor, vamos estimular, né? Área motora, ou sei lá, um F3, se tinha algum componente depressivo, emocional associado e tudo mais. Como é que você vê isso, assim, da neuromodulação sendo uma forma de último resgate, uma tentativa, assim? Quando é refratário, Eu tenho medo, na verdade, Difícil, nessa né, definição. pensar nisso. Eu tenho um certo receio, assim, porque quando você pensa nisso, você pode acabar frustrando também, né? E, na verdade, sabendo do potencial dele, por que deixar ele por último e não fazer antes, né? Exato, porque aí ele vai colocar toda a esperança ali, né, muitas vezes, o paciente. Assim, hoje em dia a gente sabe que a TMS, ela é evidência nível A para questões de distúrbio emocional, depressão, né? Então, pra quê, né? Tem bem menos efeitos adversos do que um medicamento. Jogar, né? Vamos começar antes, pô. Tem de efeito adverso de medicamento. Pois é, né? Exato. Vamos começar antes, Exato. né? E até mesmo pensando, sei lá, no AVC da vida, se você esperar, você passar por todas as terapias para depois chegar na neuromodulação, perdeu o time de plasticidade. Então, assim, fica muito naquilo, assim, mas o paciente, quando ele está no agudo, ele vai ter uma curva de recrutamento boa. Para que você jogar uma corrente? Poxa. Mas, se eu não jogar, se eu posso puxar a curva mais para cima, por que eu não vou? Exatamente.
Por exemplo, eu fico pensando no pai da... É. Eu não vou lembrar. Sim, naquele paciente que a gente daquele que a atendeu. gente Aham, sim. atendeu, tá? Não, e foi incrível, né? Então, Ele melhorou horrores. e aí eu lembro que Melhorou na muito. época me perguntaram assim, tá, se não fizesse, ele ia recuperar bem. Sim. Será? Não sei. Eu estou fazendo Não sei. TDCS num paciente meu, esse particular que eu atendo, agudíssimo. Ele fez até uma endarterectomia, porque ele tinha uma estenose de carótida e tal, e tá fazendo. E tá melhorando, sabe? Faz um mês que ele teve AVC. Tem trabalho muito bom sugerindo, igual o Rodrigo trouxe do desbalance, né, entre hemisfério pós-AVC. Se você pegar na fase aguda, você conseguir equilibrar isso, você já direciona a plasticidade já para essa recuperação. Aí você evita bastante aquelas plasticidades mal adaptativas. Pois é, assim, pra que esperar se a gente pode Exato. iniciar? Eu acho que talvez isso está muito relacionado à falta do conhecimento da técnica, né? E aí a gente tem trabalhando bastante para tentar difundir ela, né? Me lembrei de um paciente que a gente atendeu, lembra do TRM? O paciente teve um Lembro. trauma raquimedular. Eu lembro. A gente que trabalha no SUS, a gente tem esses desafios, né? Era um paciente que era um TRM alto, né? Era cervical. Cervical, né? C7, C6, C7. E ele ia pra casa, assim, né? Ele queria muito ir pra casa, acho que morava no interior de São Paulo, se eu não me engano. E aí eu lembro que foi na época que o Rodrigo tava lá com a gente. E a gente ia atender ele à tarde, lembra? Lembro. E uma das últimas sessões, isso assim, em coisa de o quê? Semanas? Não, foi Dias? semanas, exato. 2, 3 semanas, dias que ele passou dessa fase mais, né, crítica, grave e tal. E ele fazia o protocolo, não lembro exatamente qual. Não sei se ele tinha traque, a gente decanulou, eu não me lembro exatamente. Eu sei que ele fazia um protocolo e um dia antes dele de alta, ele tocou a cadeira no corredor da enfermaria. A Mari chorou, né? Imagina. Todo mundo chora, né? Nessa hora todo mundo chora, não tem como. Paciente E foi lesão muito medular legal, alta. né? Ele era, acho que, motorista de caminhão, se eu não me engano. Era caminhoneiro, cara super ativo, jovem, né? E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, óbvio que não foi só a neuromodulação, porque a gente trabalhava muito, ele suava, assim, né? Mas não tem como saber. Mas não tem como saber, eu falei, Mas assim, que genial isso, né? pensando num cenário que todas as vezes que a gente faz e que dá muito certo, por que não fazer? Por que arriscar em não Exato. fazer? Que é mais prova de agudo que isso, Eu gente. Igual o costumo primer, né? Tipo, se você passar antes. O que vai mudar é que a sua maquiagem vai ficar melhor. Mas se você não usar, ela vai ficar pior. Por que não usar se você tem ele ali como... O Você Prime também- de novo vendo como... Você deixando esse depois exemplo. pro final. Você não vai passar o primer quando você terminou sua maquiagem. Não, sempre Senão você vai estragar. Exatamente, você vai estragar. Não, o Prime, ele é branquinho, assim, clarinho, né? Nem é só um pré. Lá na internação, a gente tem um trabalho com neuromodulação em pacientes respiratórios, né? Aí iniciou como essa proposta mesmo, refratário, o paciente que já tentou todos os tipos possíveis para sair da ventilação, todas as equipes já entraram e depois não deu certo, aí chama a neuromodulação. Hoje a gente... Tapa-buraco, né? Tapa Nós buraco. não estamos conseguindo, vamos. Chama neuromodulação. peso da camisa, né? Tipo, você é o que vai resolver. E hoje a gente está na discussão de não esperar chamar tanto, de identificar o paciente que vai responder mais. Tanto que a gente já tem esse feeling mais aflorado e a própria equipe que cuida do paciente já sinaliza que é um paciente que vai ser o nosso. Então, por exemplo, é um paciente que acabou de intubar, mas pelo histórico dele, já espera que daqui uma semana a gente já vai entrar. Então, identificando o paciente certo, a resposta dele vai ser muito boa. E é esse trabalho seu que ajuda bastante nisso, né? E eu sinto assim que, na verdade, isso só vai começar a dar muita visibilidade quando as pessoas entenderem muito bom que é a neuromodulação. E outra coisa é fazendo estudos de custo. Bom, bota aí na balança, velho. Quanto é um custo de um paciente internado no hospital por um dia? Sim. Se você pode diminuir com a neuromodulação, por que começar com ela no fim e não no início, velho? Sim. Entendeu? Sim. Aí quando você começar a botar, as pessoas só fazem as coisas quando vem dinheiro. Infelizmente no Brasil é assim. Sim. Então, quando você colocar a diferença financeira aí em questão de estudo para as pessoas verem,
aí vai começar a ver a importância daquilo, entendeu? É verdade. No hospital e no ambulatório, né? Imagina o tanto de recurso que um paciente necessita após um AVC. É físio, fono, TO, recurso para trabalho dessas equipes todas, médico, nutrição e tudo mais. E também a questão funcional, né? Um paciente que parou de trabalhar, que às vezes precisou de um acompanhante que também parou de trabalhar para cuidar dele. Então, você acelera essa recuperação dele. Muito. Nossa, É um retorno fantástico. social, é retorno econômico. É fantástico, Eu fantástico. queria fazer uma pergunta em relação se você vê muito preconceito em relação à neuromodulação, né? Porque a gente que tá na área da saúde, a gente fala neuromodulação, né? Mas quando você pensa assim, no termo, se você vê uma pessoa sendo atendida, vai vir aquele, né? Ah, fulano tá fazendo choque na cabeça. E a gente traz para antigamente dos pacientes psiquiátricos, né? Que tinha toda aquela coisa tipo, é louco, enfim. Se tem pessoas que são resistentes à terapia por conta de, ninguém vai pôr um choque na minha cabeça, você vai mexer no que eu tenho aqui dentro, você vai pegar a minha senha. Eu acho que aqui na igreja, na época do Covid, que tinha aquelas pistolinhas de febre. Sim, eu ouvi inúmeras pessoas falando que eu ia estimular a glândula pineal, que eu ia fazer não sei o que lá, que eu ia pegar a senha. Por conta de um laser. Eu fico pensando, imagina vocês que trabalham com neuromodulação, como que deve ser, tipo, para pessoas que não são orientadas em relação a isso, o que elas devem pensar e se elas se recusam muito a fazer o tratamento. Tem. A gente evita muito usar o termo de choquinho, justamente por isso. Sim. Mas em algum momento a gente precisa explicar a técnica. Aí a gente tem um certo cuidado, assim, dizendo que é uma corrente de baixa intensidade, que não vai causar nem nada, a pessoa vai estar fazendo atividade durante, para tentar tirar um pouquinho do foco daquilo. Mas tem paciente que tem muito medo, tem paciente que fica, que fica extremamente ansioso, fica nervoso na hora e que atrapalha um pouquinho, principalmente quando é estimulação magnética, né? Que a gente precisa ter algumas medidas e para poder fazer a intervenção e acaba dificultando. Mas a gente faz um trabalho meio que conscientização do paciente até conseguir. E aí, acho que puxando essa tua dúvida, assim, acho que é legal a gente falar um pouquinho de quem pode fazer ou quem não pode fazer neuromodulação. Quais são as contraindicações? As contraindicações têm mudado um pouco, assim. Algumas contraindicações que antes eram totais, hoje são parciais. Mas, assim, contraindicação total são paciente que tem implante metálico, que ele é ferromagnético, ou seja, ele pode atrair ou ser repelido durante um campo magnético, ou ele atrai, né, a corrente elétrica. É uma contraindicação total, né, se for em região próxima onde a gente vai estimular. Se for um ferro, um implante metálico, que ele seja mais de 10 centímetros de onde a gente vai estar estimulando, não é uma contraindicação total, ela passa a ser uma contraindicação relativa, precisa ter uma avaliação bem feita. Implantes cocleares, implantes como o DVP, né, o dreno, me ajuda, derivação peritoneal, isso, peritoneal, isso. A estimulação cerebral profunda, né, o DBS, são todas contraindicações totais nesse caso. As relativas que a gente tem, paciente que tem convulsão, epilepsia, há um tempo atrás era contraindicação total, hoje já é uma contraindicação relativa se o paciente está fazendo uso de anticonvulsivante. Se a gente faz um AEG e não mostra curvas epileptogênicas, a gente pode fazer, mas a gente sempre pede um respaldo médico. Grávidas, há um tempo atrás também era contraindicação total, hoje em dia é uma contraindicação relativa, a gente só precisa ter o cuidado de não posicionamento da área que a gente está estimulando, não pode ser muito próximo à área da barriga, né, do abdômen, para não ter nenhuma interação com o bebê, com o feto.
E tem um cuidado redobrado com o posicionamento de marca-passos cardíacos, né? Principalmente quando a gente fala em estimulação magnética. A gente tem que ter um cuidado de distanciar a área de estimular, né? O equipamento de estimulação desse ponto. Então, de forma geral, está desenvolvendo a neuromodulação em muitos critérios que antigamente eles eram contraindicações totais. Hoje eles estão virando contraindicações relativas. Então, os critérios de segurança têm cada vez mais tornando a técnica muito mais segura e com menos efeitos adversos e cada vez mais eficaz também. Mas também que até a própria versatilidade da técnica, quando de um jeito não pode, você pode optar por outro. Então, por exemplo, paciente craniectomizado, não pode estimulação elétrica, mas tem estimulação magnética. Isso. Até um ano atrás a gente contraindicava, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, há 2 cursos atrás eu vinha para cá ministrar o curso de neuromodulação. Se o aluno perguntasse, eu dizia que era contraindicação. E hoje aí, já mudou, né? Hoje já mudou. Sim. Tipo, tá mudando muito rápido. Muito. Há um tempo atrás eu descobri que o pessoal fazia. E aí, quando a gente vai estudar, realmente faz sentido. A calota craniana é uma espessura muito fininha que não vai fazer muita interação com o campo magnético. Com o campo elétrico, beleza, né? A corrente elétrica aí contraindicação total. Mas aí a gente pode ir para uma outra área, como o Jussan disse, né? Não pode crânio, vamos cerebelo. Não pode cerebelo, vamos medula. Não pode medula, vamos músculo. Sim, A gente legal. tem muita possibilidade. Hoje em dia a gente tem muita Gente, ferramenta, né? Eu me lembro da palavra hubs, né? Os hubs, né? Que são as conexões, é isso que você falou, né? Vamos tentar tal alvo. Poxa, não dá. Então vamos outro. Porque existe uma conexão, né? Isso. Muito próxima das estruturas, né? Então, vou fazer estimulação medular. A gente sabe que vai, de alguma maneira, vir, né, aferentemente lá para o córtex, enfim. Então, a gente Isso é bem sempre tem- legal, né? Isso é muito legal. Gente, Neuro é lindo, né? Perfeito. Neuro é lindo, Deus, eu cara. acho. E cerebelo é mais ainda. Não, o cerebelo, Cerebelo, sem palavras, cara, assim. cerebelo. Acho que para fechar a gente tinha que falar um pouco de cerebelo, porque eu sempre gostei muito de neuro, assim, né? E a gente, acho que tem muito estudo, né? Com Parkinson e AVC, se a gente fosse pensar dentro da neurofuncional, as 2 populações que mais são estudadas, arrisco dizer que é pacientes com Parkinson e AVC, assim, né? Depois lesão medular, né? E lesão medular, exatamente. E aí, a gente tinha uma população de atáxicos, né? De pacientes com disfunção cerebelar e que tinha uma certa escassez na literatura, ou seja, a gente não tinha uma robustez de estudos que cinesioterapia, que a fisioterapia em si era tão eficaz, né? Não que não fosse, não que não seja, mas acho que até por falta desses estudos mesmo, e uma população que estava ali, né? Sem esperança, sem talvez uma técnica específica, se a gente for pensar principalmente nas degenerativas, né? Se a gente for pensar no paciente que teve um AVC em região cerebelar, né, parte do ponto de vista que há uma lesão ali, né, pontual, e que se ele não tiver um novo evento, ele vai melhorar a partir daquele momento, né? Se for estimulado, reabilitado, enfim. Agora, as condições progressivas, né, as ataxias hereditárias, a partir do momento do diagnóstico, a gente sabe que esse paciente vai progredir, né? Ou seja, ele vai evoluir do ponto de vista funcional, dos sintomas, do tremor e todas as outras questões. E aí veio, né, a ideia de estimular esses pacientes com a neuromodulação, né? E o que a gente viu que a gente provavelmente, né, vai encontrar e tomar em breve, é que esses pacientes, só da gente conseguir segurar esse avanço, né, ou da gente conseguir manter essa capacidade funcional por mais tempo pensando na evolução, isso já é um ganho incrível, muito grande, né? Já é um ganho. Todo ano um ano que você ganhe numa doença progressiva já é um ganho, né? Não é? Foi você que, acho que foi, você me mostrou o estudo uma vez da pontuação, não, foi o Rodrigo, da pontuação da SARA que o paciente perde, isso, né? É um estudo de acompanhamento que é feito em um ano e é esperado que o paciente ele perca pelo menos 3 pontos na escala de avaliação e comprometimento da ataxia. Então, se a gente for pensar que
fisiologicamente ou E é uma escala de 0 a fisiopatologicamente. 40, né? Então pensa aí, sei lá. Já pensou? Se a gente segurar 3 pontos por um ano, 2... Eu sou ruim de matemática, mas sei lá, 15 vezes 3 dá mais de 40, né? 45. Então 15 anos seria o paciente de não conseguir ser nada. Exato. 15 anos. Exato. Tem 15 um anos, trabalho. 15 anos é pouca coisa, minha É gente. pouca coisa, sim. Tem uma revisão que eu acho muito boa para as ataxias neurodegenerativas, que ela mostra a eficácia de determinadas técnicas frente a algumas escalas. Então ele pega lá SARA, escala de Berg, MIF, que mais que ele pega algumas escalas lá e pontua essas escalas em terapias como fazer o paciente só ficar na esteira, fazer o paciente ficar só na plataforma vibratória, alguns exercícios de equilíbrio e tudo mais. E ele vai pontuando o quanto cada técnica dessa se mostra mais eficaz ou menos eficaz, todas elas são eficazes, mas mais eficaz ou menos eficaz dentro dessas escalas. Uma que eu senti falta foi a neuromodulação. E eu senti falta de, será que ela estaria um item a mais? Tipo, a neuromodulação é diferente da esteira, que é diferente da plataforma, que é diferente do exercício de equilíbrio, ou ela poderia estar em todas elas, vendo a diferença ali. Sim. Então, isso vai entrar numa parada que é muito louca, assim. Quando a gente vai olhar nas evidências atuais que a gente tem de artigo científico de neuromodulação, todos os estudos fazem neuromodulação isolada, né? No paciente atáxico, e tem resultados muito positivos, assim, impressionantes. Resultados do paciente, nessa escala que a gente estava falando dele, ganha 3 pontos no ano, a escala dizer que depois de 1 semana ou 2 semanas de intervenções diárias, o paciente reduz 6. Tipo, é você ganhar um ano e reduzir e ganhar 2 anos de vida, entendeu? Só com neuromodulação. Mas, pô, será que a gente associar isso à físio, que foi aquilo que a gente estava dizendo, que a neuromodulação, quando associada à físio, a gente pode potencializar, pô, a gente pode ganhar muito mais que isso, né? E aí, justamente, o estudo que a gente tem é tentando provar essa hipótese, né? De que associando a neuromodulação com treino de caminhada, que a nível de exercício é o que a gente tem de evidência mais positiva para ganho de equilíbrio e caminhada no paciente atáxico, se a gente consegue ter um aumento desse score, né, de ganho. Muito legal. E acho que a pergunta pra gente encerrar é a pessoa que quer trabalhar com neuromodulação, quais são os passos, né, que ela tem que seguir para trabalhar com a neuromodulação? Vamos para ser um neuromodulador, mas esse é o cerebelo. Então, acho que o caminho mais rápido é fazer um curso de neuromodulação, né? Hoje em dia a gente tem o curso que ele é promovido pela rede NAPEM, então quem quiser seguir, segue aí o @rede_NAPEM. Colocar embaixo do vídeo. Não, é NAPEM neuromodulacão, desculpa. A rede social é @NAPEM neuromodulacão. A gente bota no link. Eu coloco lá. Bota aí, porque eu não lembro mais de cabeça não. E aí, 2 vezes no ano ocorre o curso aqui em São Paulo. O curso, como eu falei, é um curso um pouco complicado, cansativo, mas que vale muito a pena. É um imersivo enorme, que abre muito a mente de forma de você atender. Eu acho que existe um Rodrigo antes de neuromodulação e um Rodrigo depois da neuromodulação, abre muito a mente. E quando você faz o curso, você tem todos os critérios de apostilamento junto com o conselho de fisioterapia, tá? A fisioterapia meio que tem um regimento que você precisa se apostilar para ser apto a realizar a neuromodulação. Então, para o fisioterapeuta, ele precisa fazer esse curso, comprovar a carga horária através do certificado e ele vai se apostilar e ele pode estar apto. Muito legal. Ai, gente, eu amei. Muito obrigado, Rodrigo. Eu amei, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. É muito bom ouvir ele falar. Não voou o tempo, que eu nem sei. Nossa, muito legal. Eu Obrigada. passaria mais De 10 horas presente, falando. direto de Recife. Espero que o nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo seja na beira-mar. Que delícia, né? Olhando pro pôr do sol, hein? Pode Vamos ser. fazer um Fechado. Melhorando Praia. Nossa, meu Melhorando sonho. viagem. Melhorando Viagem. Diretamente de Recife. Espero que seja o primeiro lugar de vocês e não Paris, tá? Não, Paris é só a Mari. Ela vai